Espaço Mulher, eu vou receber a fonoaudióloga Audrey Gallo, a nova parceira do Espaço Mulher. Tudo bem, Audrey? Tudo bem, prazer. Prazer. O que é fonoaudiologia? Bem, a fonoaudiologia é uma ciência que tem como objetivo o estudo da comunicação humana, tá? Basicamente isso. A gente trabalha com a prevenção, avaliação, tratamento, diagnóstico, prognóstico do paciente. E quais são as áreas de atuação? As áreas de atuação, são 5 áreas principais da fonoaudiologia. A gente trabalha com a audição, que é a parte da audiologia, em que a gente trabalha com pacientes deficientes auditivos ou até então que não têm deficiência auditiva, como crianças que acabam de nascer, e a gente faz o teste da orelhinha, que hoje é obrigatório, inclusive nos hospitais, que seria o trabalho de prevenção. E o trabalho com deficientes auditivos ou até propriamente surdos, a gente fala de uma perda mais profunda, e a adaptação da prótese auditiva, que seriam os aparelhos auditivos. Existe? Aí tem a área da voz, que a gente trabalha com pacientes que têm queixa de voz, rouquidão, algo que impeça que essa comunicação, essa voz saia clara e nítida. Então a gente também trabalha com esses pacientes também que tiveram câncer de laringe e pescoço, que precisa de uma reabilitação, de uma nova forma até de falar. Então a fono está bem envolvida nessa área de câncer hoje em dia. Nós temos também a área de sistema nervoso estomatognático, que seria a área de motricidade orofacial. A gente trabalha com a musculatura facial e cervical do paciente. Então, pacientes que tiveram uma paralisia facial, pacientes que tiveram um AVC, que é falando na linguajar mais comum, que é o derrame. E também pacientes que queiram apenas melhorar a estética, trabalhar os músculos da face, fortalecer essa musculatura. Crianças que respiram pelo nariz, que acabam tendo uma flacidez maior. E outros mais casos. Então, trabalha mais nessa área. Outra área também que a gente trabalha, falando bem por cima, bem resumido, né? É a área de linguagem, tanto escrita quanto oral, e crianças ou adultos que têm uma dificuldade no desenvolvimento de aprendizagem dessa comunicação. E também a gente trabalha na área de saúde coletiva, que é atuar mais nas áreas públicas, unidades de prevenção e também de tratamento. E tem outras áreas, então essas são as áreas principais, mas tem outras áreas também que a fono atua dentro dessas principais áreas. É bem diversificado. É bem diversificado, são muitas especialidades também. Em qual momento a gente procura uma fonoaudióloga? Então, não tem um momento certo, nem idade certa para isso. Na verdade, quando há um encaminhamento médico, do clínico, ou de alguma outra especialidade, ou quando o paciente sentia a necessidade dentro dessas áreas que eu especifiquei, então ele pode começar a procurar o trabalho de uma fono. E quais outros profissionais são integrados a uma fonoaudióloga? Então, geralmente a gente trabalha em parceria com médicos otorrinos, que trabalham com essa parte de cabeça e pescoço também, com médicos neurologistas, com médicos pediatras, dermatologistas hoje também, por causa da parte estética que a fono tem atuado, e clínico também, que se vê a necessidade daquele paciente que está precisando do tratamento da fono. E hoje em dia também com a questão do câncer que eu falei, né? Então os oncologistas também estão precisando do trabalho da fono, então encaminhando também. Agora, com a fono, como você trabalha com as crianças? Como é feito o trabalho com as crianças? Então, o trabalho com a criança ele tem que ser bem lúdico, porque senão a criança se cansa e não quer ir nunca mais na fono. Então a gente tem que sempre trabalhar de uma forma lúdica, com brincadeiras, com jogos, mas sempre com foco e objetivo certo para o tratamento que tem que ser feito. Então, um exemplo que eu posso dar, um paciente que tem trocas na fala.
que é muito comum, crianças com troca na fala. Então o que você faz? Você ensina os sons para ele, sempre lembrando o que esse som te lembra no dia a dia. Então, o som de S. Ele lembra o som de... Eu falo para o meu paciente, que som que te lembra? Ele, tipo uma cobra. Então eu já associo o som de S, é o som da cobrinha. Então, a criança gosta de bicho, tem que associar com o mundo da criança. Sempre associar com o mundo da criança. A gente pinta muito, desenha muito, faz brincadeira de correr, jogar bolinha na parede. Sempre lúdico, para a criança não ficar amassante para ela, né? Agora eu ouvi dizer, doutora Alda, que a chupeta atrasa a fala. Isso é verdade? É mito? Então, não necessariamente a chupeta em si pode atrasar a fala, mas na verdade o uso da chupeta abusivo, de uma forma incorreta, o bico não ortodôntico, não correto, ele pode causar uma alteração no desenvolvimento da arcada dentária, ou seja, nos dentes, no céu da boca, na língua. Então todo esse desenvolvimento que é natural, que com a mastigação, a deglutição, a sucção, o ser humano ele vai desenvolvendo, a chupeta pode atrapalhar esse desenvolvimento natural e causar uma disfunção. E com essa disfunção, se não tratada logo cedo, encaminhada por um dentista, pode atrapalhar na hora da língua produzir alguns sons, na hora da criança produzir alguns sons. Então isso pode acontecer mesmo. E quais são os cuidados hoje que devemos ter com a voz? Então, basicamente os cuidados assim que a gente tem que ter com a voz é beber muita água durante o dia, mas não é beber de uma vez só. É beber aos pouquinhos, então eu diria assim, meia hora. Vai hidratando a voz, né? Pega um copo pequenininho e vai dando alguns goles o dia inteiro, que hidrata a voz. Esse é o principal. Todo mundo sabe que é verdade, é a maçã. Então a maçã ela é um alimento adstringente que, na falta, por exemplo, de uma escova de dente, inclusive pode ser até usada para limpar os dentes. Então ela limpa a prega vocal, ou seja, as cordas vocais, diminui, afina a mucosa, que pode causar o pigarro, pode causar uma voz alterada. Então a maçã, a água, uma noite de sono bem tranquila, que tenha um sono reparador mesmo. Não seja aquele sono picadinho, que acorda várias vezes ao dia. Isso é importante. E principalmente pessoas que trabalham com a voz, profissionais da voz. Eles têm que se atentar mais ainda a isso. A alimentação também muito condimentada, derivados de leites, de gorduras mesmo, ele aumenta essa mucosa e pode causar um pigarro, a pessoa acaba tendo um abuso, um mau uso dessa voz. Então pacientes, profissionais da voz procuram muito a fono por isso, porque usam muito a voz. Chega no final do dia, está com dor, está com cansaço nessa região, está rouco. Se não cuidar, pode desenvolver uma disfunção mesmo, tá? Uma patologia que precisa da intervenção fonoaudiológica e do médico, otorrino. E além da maçã, a doutora já citou, existem outros alimentos que ajudam na voz, salada, comida? Então, antes, por exemplo, para palestrantes, oradores, professores, antes de dar uma palestra, antes de cantar também, cantores, evita alimentos gordurosos, derivados de leite, requeijão, manteiga, evita. Dê preferência a alimentos mais leves, por causa do estômago, da digestão, que libera muito suco gástrico. Quem tem gastrite pode acabar tendo um refluxo, que também prejudica essa voz. Então, alimentos mais leves, como um grelhadinho, uma salada, beber bastante água, dê preferência a sucos de frutas cítricas, não nada muito doce ou tal cítrico, porque ele vai afinar. Mais uma vez, eu estou falando da mucosa, ele afina essa mucosa. E exercício físico, de alimentação, basicamente isso, evitar também alimentos muito temperados, pimenta, sal, cebola, essas coisas muito condimentadas também. Então, evitar isso. E a gente até fala assim, durante a palestra, deixa um copinho de água com umas 3 gotinhas de limão. Porque o limão ele vai tirar aquela sensação de boca seca que dá no nervoso, você acaba tendo
aqueles estalos, né? E não só, profissionais que trabalham com a voz, né, chegam um certo tempo, ficam com a boca seca. Isso. É natural, mas aí o limão ajuda. Mas as 3 gotinhas de limão é mais para aquele que está em público, que tem essa dificuldade de falar em público e a boca seca demais. Então bebe, dá uns golinhos com essa água com limão que vai ajudar também. Então são dicas assim, tem diversas dicas, né? Que aí a fono pode estar orientando, mesmo a pessoa não tendo um problema específico, não apresenta nenhuma patologia, nenhuma disfunção, ela pode procurar a fonoaudiologia para orientações, para prevenção mesmo, seja qual área for. Doutora, para encerrar, pode citar um exercício que a gente pode fazer com a voz, então, um doce, né? Um dos milhares, né, exercícios que a gente tem, que eu falo sempre que a respiração é a base da fonação. Então, uma boa respiração, você consequentemente vai ter uma boa fonação, uma boa fala, um bom canto. Então, trabalhar a respiração diafragmática, sempre respirando por aqui. Então, é como se for, o diafragma é um músculo, que ele está assim, que nem uma bexiguinha, e ele pode, conforme a gente respira, ele tem a capacidade de aumentar de tamanho e fortalecer essa musculatura. Ele é importante. Então, um dos exercícios para fortalecer essa musculatura é você inspirar pelo nariz, sempre não levantar o ombro, então não fazer assim. Essa é uma forma errada. A forma certa é você apoia a mão aqui e tem que levantar a barriga. Então, sentiu que a barriga, quando você encheu, que nem uma bexiga, a barriga encheu, agora eu vou soltar. A barriga entrou. Então, soltar pela boca. Fazer isso, então vai inspirar, segura alguns segundos e solta. Bem devagar. Então, o segredo é controlar essa saída de ar bem devagar. E vai cronometrando. Então, hoje você solta em 5 segundos. Daqui 2 dias, 10 segundos. Então, aumentar essa capacidade de segurar o ar, de encher esse diafragma e soltar devagarinho. Soltar cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar, que é o controle que a gente chama respiratório, que está envolvido com a coordenação da fala. Esse é o básico dos básicos, tá? Em cima disso a gente trabalha outros tipos de exercícios com a respiração, mas esse todo mundo pode fazer, não tem contraindicação. É mais um equilíbrio, né? Nesse soltar devagar a respiração. Isso. Para ter uma boa voz, falar pausadamente. Exatamente. Todo um equilíbrio para ter uma boa voz. Bom, doutora, quero agradecer a sua participação no Espaço Mulher. Eu que agradeço. A doutora Audrey Galo voltará mais vezes no programa e vamos falar um pouco mais, né, sobre a voz, que é muito amplo desse tratamento. Exatamente. Obrigado e até a próxima quarta-feira com outras entrevistas. Que delícia. Tem alguma ciência aí? Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa um troféu de a menina mais